Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre a equipe Sub-20 e a sua reapresentação na Toca da Raposa, Henrique e Léo, que ainda tem seu futuro indefinido para a próxima temporada, caso envolvendo processos relacionados ainda ao Thiago Neves, e quais são os valores que o agente do atleta vem pedindo atualmente, e também sobre o Michael, que vai ser assim emprestado pelo Flamengo, e será que tem alguma possibilidade do Cruzeiro entrar nessa parada? Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Iremos começar falando sobre a equipe Sub-20, onde nessa última quinta-feira o elenco todo se reapresentou. E algo que chamou bastante atenção foi o número de atletas inscritos atualmente, que são 44. Enfim, na temporada passada, que esse número não passava da casa dos 30, mas é porque alguns jogadores da equipe Sub-17 passaram de idade, ou seja, não tem mais o limite de 17 anos para jogar na categoria, e foi implementado na equipe Sub-20, e o novo treinador, que é o Paulo Ricardo, irá observar esses atletas de perto para ver assim qual terá continuidade ou não aqui na Toca da Raposa. E lembrando que, sem dúvidas, o Cruzeiro irá fazer mais algumas contratações para a base, já que na temporada passada no Brasileirão foi muito mal, e sem dúvidas, logo quando resolver aquela punição da FIFA envolvendo Bruno Viana e tudo mais, sem dúvida já vai poder contratar novos jogadores e anunciar reforços para a base. Vale lembrar também que ainda não está certo quando irá começar a Copa do Brasil, isso porque está previsto para o dia 10 de março, mas como na temporada de 2020 não teve Campeonato Mineiro da competição, não se sabe assim quais vai ser os critérios da FMF, da classificação de clubes de Minas Gerais para a Copa do Brasil. E sem dúvidas tem alguns nomes assim de bastante destaque, como por exemplo o lateral direito Danilo, o goleiro Denivis, os atacantes Riquelmo e Riquelme, além do volante Ageu, que sem dúvidas são assim ao lado do Guilherme Liberato, duas peças fundamentais para esse meio de campo do Cruzeiro. E vocês, o que esperam assim da equipe Sub-20 nesse próximo ano? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Outro assunto importante é sobre o Henrique e o Léo. Dois jogadores que não atuam pelo Cruzeiro há um pouco mais do que 3 meses e ainda tem seu futuro incerto para a temporada de 2021. Enfim, falando assim sobre cada um dos casos, temos o Henrique, que sofreu assim uma lesão no joelho direito e vem passando por alguns procedimentos lá em Chicago, nos Estados Unidos, que já foi divulgada essa informação há quase um mês e ele mesmo está pagando todo esse procedimento. Enfim, o último jogo de Léo pelo Cruzeiro foi em meados de setembro, naquela derrota para o CSA ainda fora de casa. Ou seja, já se passou mais do que um turno e o zagueiro não voltou ainda ao elenco da Raposa. Vale lembrar que no início ele estava sendo assim um titular absoluto e algumas vezes não vinha jogando muito bem, mas por ser assim um jogador com bastante representatividade dentro do grupo, os técnicos como por exemplo o Anderson Moreira e também o Adilson Batista vinha mantendo a titularidade do zagueiro, mas enfim. E nesse ano disputou 21 jogos, inclusive marcou um gol diante o Guarani. Já o Henrique, que também sofreu um problema que foi um edema no joelho direito e passa desde o dia 8 de outubro sem jogar pelo Cruzeiro. A última oportunidade que ele teve foi diante do Sampaio Corrêa naquela derrota por 2-1 em pleno Mineirão. E Henrique, que voltou assim de empréstimo do Fluminense e não fez absolutamente nenhum jogo bom pelo Cruzeiro nessa sua volta, disputando 8 jogos e praticamente nesses 8 foi muito criticado pela torcida e tenho minhas dúvidas se ele realmente vai continuar para esse ano de 2021. Lembrando que ambos os atletas ainda não têm uma previsão de quando vão retornar aos gramados, mas ao menos no caso de Léo, ele que já está assim, não sentindo nenhuma dor no joelho e é bem provável que já comece a treinar normalmente, no máximo nas próximas semanas. E vocês, acham que desses dois, qual poderia ter continuidade aqui na Toca da Raposa para essa próxima temporada? Outro assunto importante é sobre o Thiago Neves, onde o seu agente levou o clube na justiça e pede algo na casa de 1.700.000.
Lembrando que esse acordo já vem sendo assim discutido há um bom tempo, desde quando o Meia saiu aqui da Toca da Raposa. E foi dado um prazo para o Cruzeiro pagar esse valor até o final desse mês de janeiro. E ainda não se sabe se o Cruzeiro assim vai entrar com um recurso, já que sem dúvidas terá que pagar algo para o agente do atleta que fez assim algumas renovações de vínculo, como por exemplo em 2018 e naquela sua saída lá em 2020. As partes que já haviam chegado a um acordo lá em 2019 e que o Cruzeiro iria pagar algo próximo de 850 mil por mês, mas que depois disso ainda teve outras dívidas com o agente e também porque o Cruzeiro não pagou essas prestações, esse valor só foi aumentando, chegando agora na casa de 1.700.000 reais. Sem dúvidas assim, mais um desses processos que nem tem nada a ver com o jogador e sim com o agente, empresário do atleta que leva o clube na justiça, e porque o Cruzeiro não estava pagando nada naquela época, sem dúvidas não tem muito o que fazer. E lembrando que ainda tem aquele problema do Thiago Neves, que o Al Jazeera pede algo na casa de 23 milhões de reais ainda pelo jogador, que ainda não foi definido pela justiça se o Cruzeiro terá que pagar ou não por esse caso. Mas enfim. E o último assunto desse vídeo é sobre o Michael. Jogador que nessa última semana ganhou bastante repercussão após o Jorge Nicola ontem fazer um vídeo falando sobre a permanência do ponta no Flamengo. Enfim, ele afirmou que o clube carioca realmente tem interesse de emprestar o atleta para essa temporada de 2021. E bom, alguns clubes lá da Arábia demonstraram interesse no Michael, mas até o momento o Flamengo não aceitou nenhuma proposta. Lembrando que nesse ano ele disputou 40 jogos pelo Flamengo e marcou outros 4 gols, além de contribuir também com outras 5 assistências. Números assim que, principalmente em número de jogos, foram bem altos, mas somente no início da temporada, onde ele vinha jogando praticamente todos os jogos com o Jorge Jesus. Mas depois que entrou ali o Rogério Ceni principalmente, ele quase não entrou em campo. E lembrando que o Flamengo pagou algo próximo de 34 milhões de reais para tirar o ponta bastante promissor do Goiás, que fez um excelente ano desde 2018 e também principalmente na temporada de 2019. O grande problema é que o Flamengo assim gostaria de um pagamento por esse empréstimo que sem dúvidas o Cruzeiro não tem condições nenhuma de manter. Que, por exemplo, fosse assim o Flamengo emprestar o jogador e o Cruzeiro pagar metade do seu salário, que atualmente ele recebe algo na casa de 400 mil por mês, e o Cruzeiro assim, igual eu já disse 1 milhão de vezes, poderia sem dúvidas pagar 200 mil reais para um atleta como o Michael, já que conta com a ajuda de alguns patrocinadores, e se for pegar assim o Filipão, o William Potker, o Rafael Sobis, todos esses recebem muito mais do que 200 mil por mês e assim, alguns desses nem vem dando muito resultado, mas enfim. E é como eu disse também anteriormente, sem dúvidas é muito melhor o Cruzeiro assim, olhar um jogador no mercado e contratar, mesmo que ele tenha um salário bem acima da média, do que por exemplo, igual nesse ano de 2020, que fez um monte de cagada na lateral esquerda, que não adianta nada contratar 3 lateral esquerdo ganhando 70 mil por mês, que no fim das contas isso vai dar muito mais do que contratar um lateral que você já sabe que vai dar certo, gastando ali uns 190 a 230 mil por mês com salário. Enfim, cada um com as suas opiniões. Nesse setor de pontas... Eita porra. Nesse setor de pontas que sem dúvidas o Cruzeiro vai ao mercado, principalmente nesse lado direito do campo. Que bom, atualmente já estamos assim com o Ayrton e o William Potker, mas acho muito fraco para, principalmente uma Série B que é tão longo, contar com apenas 2 atletas. Que até mesmo antes da saída do Arthur Kaique, tinha o ponta e também o Wellington, que sempre variava assim entrando na segunda etapa. Além desse ponta, o Cruzeiro deve anunciar a contratação de mais um meia e também um volante, além de um lateral esquerdo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E aproveite agora para seguir meu perfil pessoal lá no Instagram e também a nossa página do Cruzeiro News, que eu vou deixar aqui todos os links na descrição, beleza? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais.